o partido de Herodes para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparas uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas são, meus irmãos e minhas irmãs, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse 29º domingo comum, tempo comum, Deus nos presenteia nessa palavra com um tesouro inigualável, que se chama esperança. A nossa esperança, que muitas vezes se esgota devido às situações atuais, devido à falta de emprego, às doenças, agora atualmente guerras, tantas coisas ruins. No dia de hoje, o Senhor vem nos mostrar que só Ele é Deus, e nesse Deus nós devemos firmar a nossa esperança. Notamos que no Evangelho os doutores da lei tentaram pegar Jesus numa armadilha. Por quê? Procuravam uma maneira de matar a Jesus Cristo, de incriminar Jesus Cristo, de desmoralizar Jesus Cristo, principalmente diante do povo. E o que acontecia naquela época era o seguinte: na moeda, na dracma, tinha a figura de César. Para lembrar que naquele tempo de Jesus Cristo, os imperadores eram verdadeiros deuses, se julgavam deuses, e buscavam levar essa imagem também para o povo de que eles eram deuses, Então, se Jesus Cristo falasse para eles: claro que você tem que pagar imposto, é lógico, o povo se rebelaria contra Jesus Cristo, que mostraria que era mais um que estava de acordo com o sofrimento do povo, com aquela perseguição do povo, com o martírio daquele povo, com o massacre intelectual daquele povo, que passava pela mão dos romanos. E se Jesus Cristo dissesse que não pode pagar imposto, não é devido pagar imposto, eles iam ter Jesus Cristo como um agitador, e aí teria um motivo mais sério ainda para matar Jesus Cristo, porque diria que Jesus Cristo está se levantando contra o império. Mas a sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, é algo divino. E o nosso Deus, realmente não há outro Deus como o nosso Deus. Jesus, percebendo toda a maldade que havia ali por trás deles, disse simples e tão somente: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A César pertence o mundo, o dinheiro, os valores, valores terrenos, valores mundanos, e disso não precisamos nós, até porque o Senhor sempre disse: a nossa morada não é aqui, a nossa morada é o céu. Nós estamos nesse lugar de passagem, na terra aqui de passagem. Porém, dar a Deus o que é de Deus é dar a Deus o que Ele também te deu, esse dom de Espírito que vive em você, que te leva a fazer o bem, a pegar a palavra, a amar o próximo como a ti mesmo, a cuidar do teu irmão que está mais necessitado, a quebrar essas amarras, que muitas vezes os governos, a mídia, esses poderosos pegam o nosso povo intelectualmente e os amarram. No tempo de Jesus Cristo não era diferente. Existia também um predomínio intelectual sobre o povo, pesados sábios sobre o povo com as leis que se tinha que colocar e o povo teria que seguir, enquanto os que cuidavam da lei e que deveriam cuidar do povo não estavam nem aí para isso. Deus não gosta. O nosso Deus também se revela, pois quer da gente o que nós temos de melhor. E você, meu irmão, o que você tem de melhor para Deus? O que você pode estar dando para Deus que é de melhor? O que é de Deus na tua vida? É que você pode partilhar e dar a Deus. A Escritura diz também, no Evangelho de Jesus Cristo, de São Mateus, fala também das bem-aventuranças,
que fala também dos dons. O que eu faço com os dons que Deus me deu, isso é de Deus. A minha maneira de falar, a minha maneira de tratar, a minha maneira de evangelizar, se eu tenho um dom para fazer uma limpeza, se eu tenho um dom ainda, uma característica para servir uma pessoa que está acamada, se eu sei limpar, se eu sei cuidar, eu posso colocar novamente isso a serviço do meu irmão, da minha irmã, no meu dia a dia. A palavra de Deus, a primeira leitura, reforça muito disso. Deus usa de Ciro, para tomar o local onde o povo de Deus estava no exílio, na Babilônia. E Ciro, guerreiro, derrota os reis da Babilônia e faz depois ainda, quando assume a Babilônia, faz com que o povo de Deus volte para a sua casa, Israel volte para casa. Deus usa de Ciro. Qual é a melhor qualidade que Ciro tinha? Guerrear, comandar. E assim o nosso Senhor faz conosco hoje. Mas o que nós fazemos para merecer tanto o amor de Deus, para termos essa esperança nesse Deus, de saber que nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, se nos apegarmos a Deus. Mas também a coisa não é tão fácil. Lá na segunda leitura, Paulo descreve exatamente como tem que ser uma comunidade, para conseguir esses benefícios de Deus e conseguir a Deus. Ele fala para o pessoal na Tessalônica, Paulo fala o seguinte: como tem que ser um exemplo de uma comunidade, isso sabe perfeitamente para nós. Diante de Deus e Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, teremos que ser nós, fazer parte desse número dos escolhidos, vivendo na caridade, na solidariedade, segurando realmente nessa esperança desse Deus que derruba poderosos, desse Deus que derruba tronos, para termos com Ele. Não foi uma aliança feita no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo da cruz. Não foi uma aliança falsa, mas sim uma aliança de amor. Nunca houve o maior sinal de amor do que este: Cristo Jesus se entregou por nós. É por isso que todo o tempo é tempo de esperança, todo o tempo é tempo de esperarmos, é tempo de permanecermos vigilantes, é tempo de aguardarmos em Deus, porque esse nosso Deus não nos abandona, não nos quer longe, muito pelo contrário, como aquela galinha que reúne os pintinhos ao redor das suas asas para ali protegê-los, é o nosso Deus e quer conosco nos mantermos embaixo de suas asas. E guardamos nesse domingo, meus irmãos e minhas irmãs, a frase principal: não há outro Deus como o nosso Deus. Não há dinheiro, não há império, não há governador, não há presidente, não há força nenhuma nesse mundo, nem os céus, nem a terra, nem embaixo dos céus seja mais poderoso do que o nosso Deus. Portanto, se você ainda tem alguma dúvida em relação a quem você deve seguir, a palavra de hoje vem para não deixar mais dúvida nenhuma. Nós só temos um Deus, e a esse Deus nós devemos servir, amar, adorar e principalmente esperar, porque esperar também é o sinal de esperança. E nesse nosso Deus nós podemos confiar, porque a nossa vitória, a tua vitória, a vitória da tua família sobre qualquer problema, nosso Deus não é um Deus mágico, não é um Deus mágico. Porém, nós sabemos de todo o sofrimento, e cada um sabe do sofrimento que carrega, que trouxe aqui hoje, nesse dia de hoje. Eu não sei qual é o teu sofrimento, mas uma coisa eu posso te afirmar: tem solução? Tem. E quem vai te dar a solução? É esse nosso Deus, é o seu Deus, é esse Deus que você veio adorar aqui na manhã de hoje. Esse Deus que não faz mágica, mas faz milagres. E um dos milagres que Deus faz da gente é um coração esperançoso, um coração que sabe esperar, que sabe esperar em Deus, que sabe guardar em Deus o momento certo da nossa vitória. E você vai ter a sua vitória. Espere em Deus, guarde nesse Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,